Café com Política e a sua dose semanal de informação, debate e questionamento. Hoje vamos ter um debate muito especial, né, com um convidado também muito especial. Vamos mergulhar um pouquinho na discussão, né, uma discussão mais aprofundada sobre um livro, né, e sobre a educação e a transformação social, que são os temas centrais desse livro do nosso convidado de hoje. Nosso convidado, o professor Danilo Bandeira, é doutor em educação e tem uma trajetória impressionante na área educacional. Estamos ansiosos, né, para explorar os insights que ele traz em sua mais recente obra literária. Danilo, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Política, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Obrigado, Max. Muito obrigado pelo convite, Sidney também. Aqui, como a gente estava falando nos bastidores, é um programa, uma iniciativa muito interessante, importantíssima, inclusive com esse propósito que vocês apresentam de levar, de fato, uma discussão política para a nossa sociedade e aí qualificar, de fato, essa discussão, porque quando a gente qualifica, a gente favorece, inclusive, a melhoria da própria sociedade na qual nós vivemos. E essa sociedade caniçalense precisa dessa melhoria. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Danilo. E como você falou, né, nossa intenção é justamente elevar essa questão qualitativa, porque a quantitativa a gente já vê que está cheio, mas não adianta você ter muita quantidade sem qualidade. Então, trazer pessoas como você aqui é o que faz enriquecer esse debate e o que nos faz querer, né, trazer informação para o pessoal de casa. Continuar com esse projeto. Né, o que incentiva a gente a continuar com esse projeto de realmente politizar a quem a gente puder, se for uma pessoa já é de grande valia, né, melhor do que não fazer nada, não é verdade? Ficar de braços cruzados. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta. Vamos para a nossa primeira pergunta, já iniciar os trabalhos aqui falando sobre essa obra literária aí, que inclusive foi uma das obras literárias mais bem conceituadas do ano de 2023, se não me engano, no nosso país. 23 ou 22? Foi no ano de 2023. Vou explicar direitinho quando na sequência da Pronto, mas de toda maneira não foi informação errada. Foi realmente uma das obras mais conceituadas na área da educação no nosso país, né? Então, essa pesquisa sua se transformou num livro, e é desse livro que a gente vai falar aqui hoje, que abrange também não só a área educacional, como a transformação social, como também a política, né? Isso mesmo, Danilo? Justamente, Sidney. Antes, além de dar boa noite para vocês aqui, dar uma boa noite também para as pessoas que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar depois, após a gravação, né? Então, um debate que eu espero que seja de fato interessante, né? Para que a gente possa extrapolar a própria discussão do livro e a gente possa fazer com que as pessoas que estão nos escutando possam também se identificar no contexto ou nos contextos, nas discussões que a gente vai fazer. Tá? Então, assim, o livro, de fato, ele é o resultado de uma pesquisa, que foi uma pesquisa muito importante. A gente sabe muito bem que na universidade... Esse livro que está aí na frente, o pessoal de Freire a Lema. Qual é o subtítulo? A atuação política e ideológica da Undime na conformação da educação brasileira. Pronto, a gente vai abranger melhor o tema ao longo da partida aqui. Do bate-papo. Mas... Então, assim, a pesquisa, ela... é uma pesquisa muito importante, é uma pesquisa que tem como público-alvo, sobretudo, as pessoas que são da educação, mas, de modo geral, aqueles que se interessam em compreender, de fato, como a educação funciona e, sobretudo, como as políticas, de modo geral, são definidas. E, de modo específico, as políticas do campo educacional. Então, se as pessoas que estão interessadas, de fato, o programa é um programa voltado nessa perspectiva da politização, elas precisam, de fato, fazer a leitura para compreender economia, para entender política, para entender ideologia. A gente sabe muito bem que quando a gente fala de ideologia, as pessoas elas expressam uma série de mistificações que não são mentiras, mas são falsas verdades, é diferente. Associa-se muito ao extremismo, né? Justamente, que não tem nada a ver na perspectiva que a gente vai abordar aqui. Depois, inclusive, eu quero até abordar essa questão do que, de fato, é ideologia na perspectiva que a gente traz no livro. E, assim, como eu iniciei falando, as pesquisas, você tem uma série de pesquisas na universidade, você faz, quando você ingressa, por exemplo, numa graduação, numa especialização, no mestrado, você tem a pesquisa como uma parte obrigatória para você poder fazer a conclusão do seu trabalho. Mas nem todas as pesquisas você consegue se identificar com ela.
Então, você como pesquisador, ou então como pesquisador em formação ali no âmbito da universidade, você acaba, muitas vezes, não se identificando com a própria pesquisa que você precisa fazer. Por quê? Porque você faz para poder cumprir sobre obrigação, uma formalidade. Né? Justamente. Sobre obrigação. Não é o caso da minha pesquisa. A pesquisa minha ela tem uma identidade muito forte com a minha atuação profissional. Quando eu conheci a Undime no ano de 2013, eu não sei se a gente pode já seguir falando sobre essa trajetória. Pode, porque assim, a primeira pergunta seria o que te inspirou a fazer esse livro, e você meio que já está respondendo ela já, né? O que inspirou a fazer a pesquisa que gerou o livro, né? E como é que foi esse processo que te levou desde a pesquisa até a finalização do livro? Pronto, então. Então segue mesmo nessa perspectiva que eu estou abordando com vocês aqui. E se eu falar demais, pode me interromper, que de fato eu falo muito. Pode ficar à vontade. Então, em 2013, eu tive a oportunidade de estar à frente da Secretaria Municipal de Educação de Cândido Sales. Fiquei entre 2013 até iniciozinho, se não me engano, de 2015. Ou seja, 2 anos mais ou menos, né, de gestão. E foi nesse momento, nesse período, que eu tive a oportunidade de conhecer a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, que é uma organização fundamental na definição, na implementação, no monitoramento e acompanhamento de políticas no campo da educação. É quem faz essa interligação direta entre o Ministério da Educação e também instituições e fundações privadas com os municípios. Ela abrange todos os 5.570 municípios que nós temos, então tem uma influência muito grande, uma capilaridade gigantesca, e ela vai se inserir numa rede, que é uma rede que está organizada internacionalmente e nacionalmente. Então, tem articulações aí, que são articulações que vêm desde da escala internacional, passando pela escala nacional, com instituições, fundações, como eu falei. Aí a gente pode citar aqui, sobretudo, aquelas que são de iniciativa privada, como a Fundação Lema, que tem um papel fundamental de dirigir políticas no campo da educação com intencionalidades também privativas, né? Porque é uma instituição que representa os interesses do grande capital, né? Dos grandes empresários aí. Então, esse lema que você fala no livro é o mesmo que você citou da Fundação? Justamente, é a Fundação Lema. O Jorge Paulo Lema? Jorge Paulo Lema, um dos homens mais ricos do Brasil. Fica você oscilando de primeiro, capital, segundo, primeiro. Quando você falou de capital, eu falei, tem que ter a ver com o Jorge Paulo Lema aí. Justamente. Mas não só. Sim. A gente tem o Instituto Ayrton Senna, Sim. que segue a mesma perspectiva. A gente tem o Todos pela Educação, que é uma referência na América Latina, aqui nesse processo mesmo de direcionador de políticas educacionais, entendeu? Então, assim, essas instituições que nascem, de fato, da iniciativa privada, começaram a me chamar a atenção, sobretudo no período em que eu estava à frente Depois que eu saí da Secretaria de Educação, fui convidado pela Secretaria do Estado e pela própria União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação a ocupar algumas funções, entre elas a de coordenador do Pacto PENAIC, na região sul da Bahia, e logo depois, no processo eu me tornei um orientador do processo de elaboração ou reelaboração dos planos municipais de educação. Então, a partir do Plano Nacional de Educação, que a gente sabe que é uma política, né, fundamental de planejamento para o Brasil inteiro nessa área, os municípios e os estados teriam de fazer também os seus planos e a gente estava nesse projeto para elaboração. E a gente estava ali orientando. E logo depois eu fui convidado para fazer a articulação para o processo de implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa principal referência formativa aí para a formação dos nossos jovens do nosso país, né? Se tornou a principal política curricular do nosso país. Nas reuniões, para eu poder... trouxe muita polêmica também na sua implementação, muita polêmica mesmo, porque se a educação já era minimalista, sobretudo para a classe trabalhadora, né, que está na escola pública, Sim. Agora ela ficou ainda mais minimalista, então ainda mais precária, né? Um ensino ainda mais precário. Mais restrito, né? Justamente, formando uma escola dual, que depois a gente pode inclusive falar, né? Uma dualidade ainda mais profunda entre aqueles que estudam na escola pública e aqueles que estudam na escola privada. Um abismo gigantesco. Disparidade que já era enorme, grande, né? se tornou ainda maior. Eu tive a oportunidade de estudar meu 3º ano em uma escola particular e eu pude perceber o quão era grande essa discrepância, entendeu? Então, assim, eu tinha uma noção de realidade totalmente diferente de quando eu entrei lá. Enxergava uma coisa, na escola pública você tinha passado um cronograma de estudos de uma maneira, só que lá é outro ritmo, outra realidade, é outros tipos de assunto, outra abordagem, que deixou claro para mim o quanto que essa discrepância era gigantesca,
né? Justamente. Isso reflete diretamente na sociedade, né? Muito, Essa muito. divisão, ela reflete diretamente na sociedade, esse abismo, né? Cria, ou na verdade, ela não cria, mas ela ajuda a reproduzir Ela ajuda a esse reproduzir. abismo social. Então, aí quando eu estava nas reuniões em Brasília, né, nessas discussões sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular, eu percebi em algumas dessas reuniões a presença muito incômoda de algumas instituições de natureza privada, entre elas, sobretudo, a Fundação Representantes da Fundação Lema. Eu me perguntava ali naquelas reuniões, poxa, espera aí, não é o Ministério da Educação responsável por conduzir essa política, que é uma política nacional, é uma política que de fato deve ser orientada pelo MEC? E por que a gente tem ali um papel de protagonista de uma instituição privada? Eu comecei a pensar sobre isso e aí me veio a vontade de fazer, de fato, uma pesquisa, né, de uma análise mais aprofundada sobre essa questão, né, de como aparecia ali a Fundação Lema, qual o papel dela, quais as intenções, né? E a atuação. Justamente qual foi a atuação e assim por diante. E aí eu dei entrada num processo, desisti dessa função, pedi para que eu pudesse sair para eu poder entrar no doutorado. Lógico que eu fiz isso depois que eu fui aprovado no programa, né? Fui aprovado no programa submeti o projeto, passei por todas as outras etapas e consegui a aprovação na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, quando eu consegui essa aprovação, eu comuniquei o pessoal para que eu pudesse deixar, né, a função que eu estava ocupando, né, dessa coordenação de articulador na Bahia, para eu poder assumir esse papel de pesquisador. Entro com esse projeto, mas esse projeto se transforma. O projeto ele ganha uma dimensão muito maior depois que eu conheço a professora Luciana Pedrosa Marcassa, que inclusive hoje está na Itália fazendo um aprofundamento da pesquisa dela. E aí eu falo a Itália porque a gente vai falar de um filósofo que a gente falou aqui nos bastidores, que é Antônio Gramsci, que é a principal referência dessa minha orientadora. E foi a partir dele que, de fato, eu comecei a pensar de uma maneira um pouco mais abrangente, sobretudo a questão da política e a relação entre a instância política e econômica. Então, quando a gente consegue perceber essa relação, que é uma relação indissociável, a gente passa a ter uma percepção muito mais aguçada sobre a realidade e, se a realidade ela é uma totalidade, a gente passa, portanto, a compreender melhor a própria educação. Entendeu? Então, ela ganha uma dimensão significativa e aquilo que era ponto de partida se torna ponto de chegada. No caso, eu passo a não investigar especificamente a Base Nacional Comum Curricular. A base ela se torna, para mim, um exemplo de como as organizações em rede, numa articulação fantástica, política, sobretudo, conseguem, nessa grande articulação, envolvendo, como eu falei, organizações internacionais, nacionais, uma rede complexa, chegar a cada um dos municípios brasileiros e fazer com que políticas com interesses privatistas ganhem, de fato, corpo, vida na materialidade concreta, no caso, né, dos municípios. É um assunto que, se a gente for parar para analisar, para algumas pessoas parece muito teoria da conspiração, né? Que os grandes capitais, né, as pessoas que detêm o grande capital, elas conseguem decidir sobre a vida da sociedade no geral, no âmbito internacional, como você disse, no âmbito nacional, que é uma rede tão bem estruturada que ela sai de lá desses escritórios e chega até para a criança que está ali fazendo fundamental, já um processo todo pré-estabelecido para que ele se torne algo no futuro que, vamos dizer assim, não represente risco, né? Não tem aquele pensamento crítico, não questione, não se desenvolva. Nesse contexto, quando você falou que é indissociável a ideia do capital e da educação, como você presenciou quando estava lá em Brasília, entra essa questão também dessa reforma educacional, da forma como ela foi pensada nesse contexto, mais ou menos tem nesse essa sentido. Interferência, né? Essa interferência direta do mercado em relação à educação. Sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo para vocês o seguinte, ó, quem está me ouvindo, né, a gente que está aqui no bate-papo, a gente não pode, de maneira nenhuma, porque é muita ingenuidade, seja professor, seja qual for, se for uma referência, por exemplo, a gente tem muita gente, por exemplo, a própria Priscila Cruz, né, que é uma representante do Todos pela Educação, se tornou uma referência no Brasil da área da educação, sendo que ela não é professora de fato. Entende? Olha como é a influência dessas organizações que Gramsci, filósofo italiano que eu falei no início do século
20, né, vai influenciar justamente nessa perspectiva de compreender melhor a política numa abordagem muito mais ampla, né, sobre política. E aí ele vai chamar de aparelhos privados de hegemonia, essas organizações, que vão influenciar diretamente na definição de políticas educacionais, e não só educacionais, econômicas, sociais, de modo geral. Tá? E dentro das políticas sociais a gente tem a educação. Elas não fazem barulho, não, são bem sorrateiras, mas agem de maneira muito concisa, né? O que o Danilo acabou de falar esses dias em conversa com um colega nosso, Jerônimo, ele falando que são pessoas que não são professores criando leis para professores. Ele indignado, ele fala. Justamente. E com todas as alternativas possíveis para solucionar os problemas da educação. Então tem sempre uma resposta muitas vezes fáceis, né, são respostas fáceis de serem implementadas. Mas prática, na perspectiva desses Sim. que são intelectuais, não na perspectiva do senso comum, né, o intelectual tradicional, mas o intelectual porque influencia diretamente na forma como as pessoas pensam, Sim. as massas pensam e se comportam. Pensar e agir, né, que é indissociável. Sim. Então, quando você fala aí da questão, Marx coloca a indissociabilidade, aí eu começo falando isso. Gente, a gente não pode ser ingênuo. Se a gente quer compreender a educação como ela está, a precarização da educação, a gente não pode olhar só para dentro da escola, a gente não pode só olhar para o âmbito da dimensão educacional. A dimensão educacional é uma parte integrante de uma totalidade social muito mais ampla, portanto. E aí a gente precisa buscar essas diferentes articulações. A economia ela não está dissociada da política, como muitas vezes parece, e as pessoas no senso comum tanto percebem dessa maneira, que é uma maneira mistificada, que elas passam a culpabilizar de forma quase que exclusiva os agentes políticos. Veja se não é. Toda a culpa é dos políticos. Sim. E elas não conseguem perceber essas articulações que eu estou tentando começar a mostrar para vocês, que são articulações que vão refletir, lógico, minha pesquisa da área da educação, vão refletir na educação, mas não só. Elas vão refletir diretamente em todas as áreas. Todas as áreas. Foi assim, efeito cascata, com certeza. Foi assim que a política econômica, a estratégia de desenvolvimento econômico neoliberal, ela foi desenvolvida, e todas as suas ramificações que vão influenciar diretamente na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que estão nos assistindo. Porque, por exemplo, a saúde precária, a educação. Veja que é uma abordagem que não fica restrita ao campo educação. da educação, porque é uma abordagem que busca essas articulações. E também ela mostra o quanto que a política e a educação ela está presente em toda e qualquer área da vida, seja ela qual for. Né? Com certeza. Seja ela qual for, ela vai estar presente ali, ela vai estar influenciando de uma maneira ou de outra, e não dá para a gente simplesmente fingir que ela não existe, que ela não vai deixar de existir, não vai deixar de influenciar. É interessante o que você coloca, porque essas estruturas, elas acabam criando também aquele pensamento de que a pessoa, por ter o celular aqui na palma da mão, todas as informações na palma da mão, ela não precisa se dar o trabalho de estar ali pesquisando, né? Você pega um breve resumo de qualquer material e aí você começa a replicar essa informação como se fosse a maior verdade do mundo. Então, a gente vê isso muito presente hoje, porque se você for discutir com 10 pessoas, provavelmente metade delas não vão saber te explicar o que é neoliberalismo, o que é liberalismo, vão dizer que a gente... ideologia. O que é ideologia, vão dizer que a gente vive num comunismo, né? Mas também não sabe conceituar o que é o comunismo. Não sabe o que é comunismo, não sabe o que é capitalismo. Exatamente. Né? De fato. Não é? A gente comenta rindo, mas é preocupante. Rindo de nervoso, né? Por que é preocupante? Me perdoe por interromper você, Max, mas por que é preocupante? Porque a gente percebe que quando a gente se apega a essas ideias que são extremamente rasas, mas elas são rasas na sua exposição, mas elas têm um sentido. Não existe uma desarticulação, não são asnos falando ali de forma desarticulada. Eles têm uma estratégia e um conjunto de táticas específicas para poder expor aquilo ali como táticas estratégicas que muito bem elaboradas, justamente alcançar os seus objetivos, certo? Então a gente que por muitas vezes sempre alcançam, né? Não tem justamente tem um poder nas mãos. Não encontra barreiras. Barreiras eles vão encontrar porque existem resistências, né? Existe luta, a gente não pode também deixar de perceber que existem resistências, mas eles possuem um arsenal de luta muito mais forte do que o nosso.
Quando eu falo nosso, eu estou falando nós que somos trabalhadores aqui, Sim. tá? A maior parte da população. A classe proletária, Justamente. Por que eu estou dizendo isso? É porque eles vão deter aquilo que na nossa sociedade é o que oferece de fato o poder maior, que é o poder econômico. né? Então, com o poder econômico nas mãos, eles vão também conseguir controlar o poder político e, portanto, decidir o nosso próprio cotidiano. Sim. Para entrarmos aqui efetivamente no contexto aí do que o livro aborda, você pode nos dar uma ideia de como o livro ele foi estruturado, né? Quais são os capítulos ou sessões aí que você pode acreditar que irão gerar mais impacto ou provocar mais reflexão aí nos nossos seguidores aí, nos nossos inscritos aí no canal? O que o livro traz que vai fazer com que traga essa reflexão voltada para o que a gente vem abordando aqui desde o início? Então, Max, o livro ele vai trazer uma relação entre, como eu já falei, as instâncias econômica, política, ideológica e a dimensão educacional. Essa articulação para compreender como as políticas educacionais elas são definidas, quais os seus impactos para a sociedade de modo geral. Quando a gente percebe, quando a gente começa a aprofundar nos primeiros capítulos do livro, a gente começa a perceber, inclusive, que essa orientação, na verdade, esse percurso reflexivo nos ajuda a pensar sobre as políticas de modo geral. Porque o primeiro capítulo, por exemplo, que é um dos que eu mais gosto, que é um dos mais profundos e também um dos mais complexos, ele vai trazer uma discussão sobre a economia. E que economia é essa? A economia que a gente vive. A sociabilidade capitalista. E a gente uma abordagem aprofundada sobre a dinâmica capitalista, de modo geral. E logo em seguida, são 6 capítulos. O primeiro trata dessa questão econômica mesmo, que é a base, né, que é a estrutura da nossa sociabilidade. E eu trago essa abordagem mais ampla para depois definir o capitalismo na contemporaneidade. Eu preciso compreender o capitalismo na contemporaneidade para eu poder compreender a educação contemporânea. Para eu compreender, inclusive, por exemplo, por que há uma política permanente de subfinanciamento da educação, da saúde, da assistência social. Por que tanto as pessoas, né, que representam, inclusive essas organizações, a partir de hoje que vocês estão vendo o debate, que eu estou falando para todo mundo aqui, quem está ouvindo, quem vai ouvir depois, procurem identificar nos discursos desses representantes do Todos pela Educação, da Fundação Lehman, do Instituto Ayrton Senna e de todos esses que fazem parte dessas organizações, tanto do âmbito da educação quanto das outras áreas. Tudo da iniciativa privada Justo. Que tem influência direta na definição política. E começa a identificar nos discursos dessas pessoas qual a orientação. É sempre diminuir recursos públicos. Vejam, inclusive, alguns candidatos, é um espaço político, alguns candidatos que estão aí na grande mídia, sobretudo das grandes capitais aí do nosso país, como eles vão abordar alguns candidatos, não são todos, mas como eles vão abordar, por exemplo, não só agora, mas como presidentes, no caso, candidatos à presidência, governadores, senadores, deputados e tal, como eles vão abordar a questão do Estado, né? É aquele chamado Estado mínimo. O que é mínimo para essa galera? Mínimo para essa galera é sempre um recurso menor para as políticas sociais. Eles nunca falam, por exemplo, por exemplo, a Previdência está pesada, está pesando o Brasil. O Brasil se tornou, aí tem até a representação na década de 90 de um elefante, né? Que, no caso, representa o Estado brasileiro, como se fosse, de fato, um Estado pesado. Aí você vai culpar, no caso, esses sujeitos vão culpar os funcionários públicos, que vão, né? Que são chamados, inclusive, de parasitas, e aí por aí vai. Então, vai culpar o problema, associar os problemas da nossa sociedade de modo geral sempre é um Estado grande. Gasta-se demais com isso, com aquilo e tal, e tal, e tal. Mas eles não conseguem, por exemplo, discutir o quanto se gasta e qual a prioridade de fato desses gastos que são provenientes, sobretudo, do processo de tributação, com a dívida pública. E essa dívida pública, para onde vai? Esses recursos que a gente tanto prioriza a partir do chamado superávit primário. Então, você tem que sempre gerar superávit primário, Sim. estabelecer um ajuste fiscal para você poder sempre cortar. Corta onde? Você tem um bolo que chama-se fundo público, você corta esse bolo, em sua maior parte, para destinar à dívida pública. Essa dívida pública significa direito de apropriação disso aqui. Por quem?
por aqueles que adquiriram títulos da dívida pública. E quem é? Sou eu? É você? É Max? Não. São os grandes capitalistas. Exato. Tá? E quando a gente fala grande capitalista, não é aquele pequeno investidor que foi ali e investiu 100 mil reais no Tesouro Direto e está se achando dono da dívida pública, não. É quem comanda bilhões e movimenta bilhões de tesouro para lá e para cá para poder fazer o bem próprio, né? O bem próprio que eu digo assim, não é nem só o bem pessoal, mas o bem para a organização que ele faz parte. Sem e aí dúvida. muita gente acaba atrelando isso a... Nossa, o Estado não presta, que é, no caso que o pessoal que é de direita, né? O Estado não presta e quem carrega o Brasil nas costas hoje são os empresários. Justamente. Tudo bem, os empresários A têm ideia é realmente a parcela deles, mas se você for pegar, igual você falou, a G3 Capital ali, né? Beto Sicupira, Jorge Paulo Lema, esses caras realmente conseguem moldar esses caminhos, né? Criar novos caminhos ao bel prazer, Através né? do poderio financeiro, Através do é o que poderio traz, no financeiro. caso, o primeiro capítulo. Como se diz. Justamente. Aí Como o primeiro eles capítulo vai conseguem falar sobre articular isso. isso? A questão da articulação política, ela já vai começar a discussão no segundo capítulo. Então, no segundo capítulo, se no primeiro eu trago uma discussão mais geral sobre economia, é um dos que eu mais gosto, porque é de fato o capítulo mais aprofundado, né, um pouco mais complexo, e que, se eu pudesse recomendar a leitura, eu recomendaria muito a leitura do livro, principalmente o capítulo 1, para que as pessoas, de fato, compreendam como a sociabilidade, nossa sociabilidade, ela funciona. Porque se a gente não compreender, Max, Sidney, a gente vai passar o tempo todo absorvendo essas informações aí mistificadoras de internet, né, que vão contribuir, sobretudo, para reproduzir as nossas mazelas. Aquela programação pronta, né? Sabe? A pessoa vai dando Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V de um para outro. E aí, quando você estava falando sobre a influência, né? Sobre os novos intelectuais, que é o poder de influenciar e não aquele intelectual tradicional, que era o mais estudioso, a gente pode trazer também um pouquinho para o mundo digital. Se você permitir essa analogia, que é o que? São influenciadores do jogo do tigrinho, esses aí, entendeu? Que fazem parecer que ganhar dinheiro é uma coisa simples, não precisa estudar, né? Mas ali você pega quantos são realmente milionários e conseguiram fazer fortuna e quantos estão querendo ser aquilo, querendo só o caminho mais fácil, né? Justamente. Você tem ali um caminho do empreendedorismo, que é um caminho árduo, você vai ter que estudar realmente aquilo que você está fazendo, se especializar, ou só ficar postando coisas aleatórias e ostentação no TikTok, no Instagram, que você consegue influenciar muitas pessoas. Eu acho que isso é um reflexo muito dessas políticas que são feitas para que a pessoa se torne menos crítica, né? E aceite mais aquilo que parece que é fácil para ela, né? Ela se torna meio que uma esponja. Acaba sendo meio que uma imposição, né? Onde ela é jogada naquele meio ali, ela absorve tudo que está naquele meio. Não é isso? Por estarmos numa era tão tecnológica como a gente tem visto aí, hoje, essa era tecnológica dominando aí todos os setores, vira meio que uma imposição, né, em relação a essa questão que o Sidney abordou, né? Porque, assim, hoje são poucas as pessoas que elas estão realmente dedicadas ali em buscar algo melhor através, por exemplo, do conhecimento, da educação, da forma como deve ser, né? As pessoas, elas esperam algo mais fácil, mais simples. Ganhar na loteria, né? Ficar rico com tigrinho. É complicado essa situação. 1 milhão de seguidores no TikTok. É isso que qualquer pessoa pode ser milionária, basta de fato fazer a receita certinha. Replicar aquilo ali, né? Justamente. Como se fosse um modelo de negócio bem replicável, bem fácil de se fazer, né? Tudo bem, muitas pessoas conseguem realmente, mas as pessoas que conseguem realmente criar fortuna, eu vejo que elas também têm uma base muito forte nas outras áreas, né? Principalmente na área educacional. Não é qualquer um que sai por aí criando fortuna. Tudo bem, tem as pessoas que têm um pouco conhecimento ali educacional, intelectual e conseguem fazer, não é uma regra, mas se você tomar pela maioria, é basicamente o que a maioria faz. Essas pessoas que comandam essas instituições são pessoas extremamente letradas, são pessoas extremamente estudiosas, né? Então não dá para você ignorar um fato como esse nessa sociedade. E eu acho que o livro ele traz um pouco disso também, né? Isso. Eu vou falar agora todos os capítulos rapidamente, pronto. E depois a gente vai falando o que tem dentro do livro, né? Pronto. Fica melhor.
Porque eu falei do primeiro e do segundo. O segundo eu comecei a falar. Fala. O segundo fala basicamente da questão política. E também eu recomendo também uma leitura. Por quê? Porque a gente vai entender de fato como é que funciona a política. Como é que funciona a política no nosso país e por aí vai. E aí são 6 capítulos, né, o livro. E o terceiro capítulo ele começa a entrar, fazendo essa articulação com a educação, de modo mais abrangente. O quarto capítulo ele vai trazer uma discussão mais específica também nessa articulação entre educação, política e economia, já buscando a especificidade brasileira, na verdade a particularidade brasileira, para depois tratar no quinto e no sexto, primeiro no quinto, sobre a influência da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação nesse processo que eu falei, né, de definição das políticas educacionais especificamente. E, por fim, eu finalizo mostrando, né, com alguns exemplos, entre eles o plano de ações articuladas, como essas redes, que são redes que representam, como eu falei, organizações que representam os interesses de grandes empresários, né, que criam essas organizações justamente para poder se posicionar. A política é uma relação social de disputa, Sidney e Max. Uhum. E eles vão se posicionar quanto mais soldados você tem ali para você poder se posicionar no campo de batalha, logicamente que você vai ter mais condição de vencer. E vencendo, o que você vence? Você alcança a capacidade de definir determinadas políticas que vão te interessar. Interessar no sentido de, inclusive, fazer com que você reproduza e amplie o seu poder econômico. É assim que funciona. Então, o 6º capítulo vai mostrar isso, né, através de 2 exemplos, entre eles a Base Nacional Comum Curricular, para que ela serve, para que de fato ela foi criada, qual o contexto histórico de criação dessa base, e o próprio Plano de Ações Articuladas, que seria, inclusive, interessante a gente falar, porque, embora seja uma crítica que eu traga no livro, mas tem sido, dentro daquilo que a gente tem como possibilidades na atualidade, uma forma de a gente conseguir capturar recursos para os nossos municípios e, de certa forma, melhorar, embora de forma insuficiente, mas melhorar um pouco da qualidade da nossa educação. Essa realidade, né? Isso. Bom. Vamos dar sequência, Próxima então. Pergunta aí. Antes da próxima pergunta, já que a gente começou a falar do PAR aqui, eu gostaria que você já começasse a abordar o que é o PAR, como ele age na nossa sociedade, né? De onde ele vem, né? Qual é a base dele, se é governamental, se é privada, e qual é a função dele, especificamente, como é que ele atua na nossa sociedade? Beleza. Lá vem coisa aí, né? Não, eu ia fazer uma pergunta assim. Vou fazer a pergunta assim, para todo mundo. Todo mundo já descascou cebola, não já? Então, sim. Quando você parte a cebola, ela tem o quê? Várias camadas. Várias camadas. Se a gente olha para a cebola assim, num primeiro momento, você vai ver a primeira camada dela. Nesse primeiro plano, você só vai ver uma camada. Você só vai ver uma camada. Então, você pode tomar aquela camada como a própria cebola. E ela não é só uma camada, elas são várias. Não é assim? Sim. Exatamente. Quando você toma a cebola por uma única camada, isso é o que eu estou chamando de mistificação. A mistificação não é mentira. A camada existe, mas é uma só. Mas a cebola não é uma camada só, entende? Então, as pessoas elas precisam entender para além da primeira camada, que é a camada da aparência da realidade. Não é só tomar a parte como um todo, né? Justamente. Querer enxergar o todo de verdade. Justamente. Quando você toma a parte como um todo, você mistifica. E aí você não compreende nada. Então, assim, o par, quando você me pergunta assim, de onde ele vem, qual o sentido do par, aí vai depender de qual análise que a gente vai fazer. Porque a impressão é de que? A primeira impressão. E que de fato é, como eu falei. Mas não é só isso. A primeira camada que a gente aparece é a seguinte. O Plano de Ações Articuladas ele vai surgir no ano de 2007 e vai começar a ser implementado em 2008 como uma política de 4 em 4 anos, que é uma elaboração, um plano de Estado, a perspectiva é essa, né, que perpassa governos, e que vai servir para, sobretudo, os entes subnacionais, estados e municípios, estabelecer uma interlocução direta com o governo federal através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Qual o grande objetivo? Como eu falei, isso a gente está analisando a primeira camada, né? Aquilo que é aparente, e de fato, acontece assim. Um dos objetivos, e que eu acho que é um objetivo interessante, Max e Sidney, é você tentar diminuir a influência tão grande de deputados, que você sabe, quando não existia o Plano de Ações Articuladas, por exemplo, no campo da educação, você ficava dependendo o tempo todo de barganhas. Ainda depende, infelizmente. Mas você precisava de um prefeito que tivesse uma boa articulação política no Estado e, consequentemente, também no governo federal, para que nessas mediações eles conseguissem capturar recursos, né, sobretudo através de emendas parlamentares.
E aí você tinha uma discrepância extremamente grande em relação aos 5.570 municípios. Alguns municípios sendo muito mais privilegiados do que outros, e aí esses outros ficando cada vez mais no prejuízo. Então, o plano de ações articuladas ela vai surgir com essa intencionalidade, e, de fato, em partes, ele vai passar a cumprir esse grande objetivo. Porque você, quando eu falo você, as secretarias municipais e estaduais de educação têm a possibilidade, tem uma ferramenta, que é uma ferramenta de planejamento. Você vai fazer o planejamento num sistema, numa plataforma muito bem elaborada, isso a gente não pode negar, que é o CIMEC. Sim. E lá no sistema do MEC, né, que você faz o seu cadastro, cada secretaria tem o seu próprio cadastro específico, as equipes das secretarias têm essa possibilidade, né, de fazer os cadastros e fazem os seus cadastros. Ali, cada secretaria vai apresentar primeiro um levantamento situacional. O que é isso? A apresentação da realidade do município. Número de estudantes, lógico, fazendo uma apresentação a partir dos dados oficiais, como o censo escolar e tal. Número de escolas, condição das escolas, se tem ar-condicionado, se não tem, se tem ventilador, se tem internet, que tipo de internet tem, tudo isso. Cada detalhe, computador, quadra escolar coberta, Até tudo que vocês a imaginarem. área quadrada das salas, eles perguntam também, que eu lembro que já fiz um cadastro de a quantidade de salas, qual o tamanho de cada sala, né? Área de circulação, área de vivência. Justo. Número de alunos por professor. Então, você vai ter um planejamento muito grande. Então, o que é o PAR? Uma ferramenta de gestão. Muito interessante. Então, a primeira perspectiva é assim. E aí você tem a possibilidade, aí é importantíssimo o público conhecer que existe essa possibilidade, porque quando você faz um PAR bem elaborado, apresentando a realidade do município, e logo depois fazendo um diagnóstico, e em seguida, depois que você faz isso, você apresenta as suas demandas. Então, por exemplo, se você tem uma escola, mas a escola tem uma quadra, mas a quadra não é coberta, o que você precisa na quadra, entre outras coisas? Você precisa da cobertura. Então, você vai apresentar no plano de ações articuladas que você precisa daquela cobertura. Se você tem uma escola, mas não tem biblioteca, você vai apresentar no seu plano de ações articuladas a necessidade de você criar uma biblioteca para aquela escola, e por aí vai. Então, você vai apresentando essas demandas, segue todas as orientações. Se for, por exemplo, inclusive a possibilidade de construção de algum equipamento escolar, como uma escola, uma creche, né? A aquisição de veículos, né? Ônibus escolar, e por aí vai, você vai apresentar essas demandas, e você faz de maneira bem feita, você tem grande possibilidade, dentro do orçamento da União, de conseguir esses equipamentos. O PAR, então, ele meio que, na linha de horizonte dele, seria a equidade, né? Ele tenta trazer essa equidade por conta dessa disparidade das relações políticas que algumas cidades não têm, né? E falta essa relação política, então acaba faltando recurso também. Esse seria o papel do PAR, trazer mais equidade, não, mas igualdade. Seria mais igualdade para essas cidades? A proposta, como eu falei, né, a proposta, primeira instância ali da nossa camada, é essa, né, de você diminuir as disparidades. Eu nem diria muito, colocaria a questão do grande objetivo de estabelecer equidade, mas diminuir as desigualdades. Principalmente porque, se a gente olha para nosso histórico, nosso processo histórico de formação de fato político, econômico, social, a gente vai ver que há uma discrepância gigantesca. Você vai ver a influência dos coronéis e aí por aí vai. Sim. Então, essas pessoas que vão comandar os municípios, elas vão trazer... Quem tem uma articulação com outras instâncias, outras esferas, vai conseguir levar para os seus municípios maiores recursos. E o PAR vai ajudar a diminuir essa realidade. Não é que ela vai bloquear isso. Esse plano, ele iniciou em 2007, 2008? Isso, 2007, através de uma política, Max, maior, que é a política de o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, que estabelece uma série de metas, objetivos, diretrizes para, vamos dizer assim, seria um novo paradigma para a educação brasileira, que é apresentado ali, naquele período de 2007, acho que o segundo governo Lula, né? Segundo governo Lula. Justamente. Então, apresenta-se ali em 2007. Em 2008, já começa a funcionar o primeiro plano de ações articuladas. Nós estamos, portanto, finalizando o quarto plano de ações articuladas, de 4 em 4 anos. Todos os municípios e estados precisam sentar com suas equipes e elaborar os seus planos de ações articuladas. Esse quarto está muito articulado com o próprio Plano Nacional de Educação. Quando você esteve secretário aqui do município, houve algum recurso que veio através desse plano de ação, não?
Sem dúvida nenhuma. Tudo que a gente conseguiu, e não foi pouca coisa em 2 anos, foi através do Plano de Ações Articuladas. Por exemplo, se eu não me engano, naquele período, tem mais ou menos 10 anos, né, que eu saí tem mais de 10 anos que eu saí da secretaria, mas naquele período a gente tinha 3 ônibus do caminho da escola. Um deles, inclusive, pequenininho, um micro-ônibus. E numa situação precária, numa dependência muito forte desses ônibus que fretados, são fretados, né? E numa situação extremamente precária, né? Porque acaba sendo uma moeda de troca, né? Então, eu te apoio e aí, em contrapartida, se você vence a eleição, eu coloco o meu veículo para poder ficar à disposição do município, né? E aí eu recebendo os 4 anos. Mas isso é ruim para nossos alunos. A gente precisa pensar nos nossos alunos. Qual é a qualidade daquele veículo? Né? Ele apresenta a segurança de fato que é necessária para as nossas crianças, tá? Principalmente o pessoal da zona rural, né? Que é o que mais demanda esse tipo de política. Entende? E aí, através do Plano de Ações Articuladas, a gente conseguiu deixar 7. Né? Ou seja, a gente conseguiu 4 em um período muito curto de tempo. A própria creche em Lagoa Grande, que infelizmente, por conta de uma série de questões aí relacionadas com essa própria articulação entre esse grande capital, quando a gente fala aí no início do nosso programa, infelizmente está lá a obra parada. A gente tem esse problema no macro, mas no micro ele também existe de certa forma, né? Sem dúvida nenhuma. Todos têm, não é inclusive não é uma situação, problema específico, exclusiva de Cândido Salles, né? Esse fato. Mas muita coisa, mobiliário escolar, a cobertura de quadra, por exemplo, a quadra do Roberto Santos, foi muita coisa que a gente conseguiu através do Plano de Ações Articuladas. Inclusive, Max, algumas reformas que a gente conseguiu através do Plano de Ações Articuladas, né, que foram feitas na zona rural. Se eu não me engano, a gente conseguiu 11 coberturas de pátio. Então, foi bastante coisa que a gente conseguiu. Bom. Quadra escolar coberta com vestiário lá em Lagoa do Timóteo, né, também através do Plano de Ações Articuladas, equipamentos de climatização, ventiladores, né, como eu falei, mobiliário escolar, formação também para o nosso público. O plano ele só funciona através do executivo, tem que ter alguma função dentro do executivo para que ele tenha valia? Ou sim. Alguma pessoa, então... Sim, aí... Depende, então, da política de uma maneira... Depende da gestão. Depende da gestão, depende da secretaria. Por exemplo, se a gente for fazer uma comparação, Barra do Choça, depois vocês pesquisem, façam uma pesquisa, entrem lá e vejam se conseguem essas informações, veja quantos veículos eles já conseguiram para a educação. Estou falando via par. Quantas escolas... que eles conseguiram já também através do PAR. Quantas creches, inclusive, já conseguiram ali para Barra do Choça? A gente vê que é um programa de fácil acesso, né? Pelo que eu entendi aí, você tem que justificar a demanda e jogar projeto, possivelmente, não é isso? Justamente. Então, a gente enxerga o motivo dele ser tão pouco divulgado, né? Porque você pode ter uma dificuldade em atrelar votos a um determinado deputado, a um determinado candidato, não é isso? Então, por isso que ele é mais mantido na gavetinha, não é isso? Nesse caso, Sidney, eu acho que não. Eu acho que não é esse o motivo. Eu acho que é falta de informação. Vocês acham que esses políticos, assim, de modo geral, eles estão, de fato, preocupados em estudarem, em se aprofundarem nas mais diferentes questões? Eles não estão. Se você pegar as pessoas nossa realidade, for, por exemplo, igual a gente estava citando aqui no início, nem lembro se foi no início ou foi nos bastidores, sobre Maquiavel. Provavelmente nenhum deles ainda deve ter lido ou conhecido o Maquiavel, muito menos o outro filósofo que você trouxe. Antônio Gramsci. Pois é. Dentro desse processo é o que Danilo, eu acho que é até... Eu acho que é mais ingenuidade do que falta de informação falta de conhecimento do plano, no caso. Isso, falta. E aí, nesse caso, eu nem assim, como eu falei, né, a gente precisa também ponderar as nossas críticas. Falta de informação e também, assim, muitas vezes, falta de preparo por parte das pessoas que estão à frente dessas áreas, né, das diferentes áreas. São responsáveis pela gestão do sistema. Justamente. Né? Porque a gente sabe que tem na Constituição, na configuração
político partidário que nós temos, você vai ter a liderança política e tal, que ele não tem obrigação de saber de tudo. Exatamente. Mas você precisa, por trás desse político, desse agente político, ele precisa ter uma equipe técnica capacitada para poder dar o suporte que ele precisa para fazer, trazer benefícios para a sociedade de modo geral. E aí esses benefícios vão levar o nome do prefeito, no caso da do gestão, governador, né? do presidente, do deputado, enfim, daquele que está ali Sim. com uma assessoria competente, é isso. Entendeu? Não vejo que, lógico que existe também essa questão, mas de modo geral eu aponto mais para a questão mesmo da ingenuidade, da falta de uma equipe técnica mais qualificada para poder buscar esses recursos. Entendi. Danilo, para a gente dar sequência aqui, agora já falamos um pouquinho sobre o par, né? Bateu o dedo aqui, subiu um pouquinho aqui. Conversa bem interessante em relação... E se eu estiver falando demais, vocês podem me deixar. Tá muito bom o papo. Continue. Um dos temas centrais do seu livro é a educação como pilar de transformação social, né? Como é que você acredita que a educação pode, de fato, promover mudanças significativas na nossa sociedade? De que maneira que ela pode atuar? E de qual o papel de cada agente, né? Qual o papel do agente do governo, qual o papel do agente privado, que ele sempre vai estar ali presente, e qual o papel do cidadão em si, né? Em estar buscando isso, né? Até onde ele pode reclamar de não ter acesso e até onde essa reclamação ela se torna infundada, né? Porque a gente percebe que muita gente reclama, mas também não quer agir. Né? Antes da resposta, eu gostaria de pedir a todo mundo que está acompanhando aí. A gente escreve direto. Para se inscrever sempre no canal, curtir, compartilhar, ativa o sininho aí das notificações no YouTube, que toda terça-feira a gente tem manda lá para a mãe, para a tia, para o namorado, para a irmã, para o irmão. Compartilha para todo mundo aí. Joga nos grupos de WhatsApp que você está aí, o papo de tá política, muito bom, vai render bastante ainda. Falar aqui para a nossa técnica não esquecer do cafezinho que não chegou ainda. Cadê a equipe café técnica? com política sem café. E outra, aqui, ó, no canto superior aí só apontar tela, o celular e direto pro Instagram, seguir. Deixa lá seu recado também, lá na DM. Lá no Instagram, às vezes a gente demora, mas a gente responde. Lá no Instagram vai ter o link, né, na bio do canal no YouTube, para vocês acompanharem esse episódio 8 e os anteriores e o que vem por aí também, e né? Os próximos. Mas voltando à pergunta, a participação, né, da educação como um papel fundamental desse agente transformador aí das vidas, como é que você acha que ele pode agir assim para promover essas mudanças? Então, Sidney, a educação ela é uma dimensão da totalidade social fundamental para a formação dos sujeitos. Ela é indispensável porque ela expressa um papel de mediadora sem o qual as pessoas elas não se humanizam da forma como deveriam se humanizar. E aí eu coloco esse deveriam entre aspas porque depende da finalidade, né, do processo formativo. E nesse caso, a grande finalidade da nossa educação hoje é sobretudo de reproduzir a própria sociabilidade que nós temos, que é uma sociabilidade doente. E é doente porque... Aí a gente vê tanta mazela. Aí não precisa, não precisa entrar em detalhes. Veja o meio ambiente como está, veja a própria realidade da sociedade de modo geral. 3 bilhões de pessoas têm alguma dificuldade em ter acesso à água potável no planeta. Então, veja, é uma sociedade doente. É uma sociedade doente. Né? Então, a educação ela tem servido muito para a reprodução dessa sociabilidade, mas ela tem um papel que é um papel também dentro dessa sua dinâmica de transformação de fato. Ela possibilita as transformações, desde a transformação individual, né? Ou seja, o indivíduo, quando ele consegue ter acesso à educação de qualidade, aí qualidade também é um termo muito perigoso, porque o que é qualidade? Né? Isso, muito abrangente, cabe muita coisa nessa qualidade. Sim. Inclusive, quem não quer qualidade da forma como nós queremos, coloca esse termo para poder reproduzir suas políticas, né, de modo geral, enfim. Mas coloca aquele tanto de bagunça dentro de uma caixinha ali, coloca na embalagem assim, algo produto de qualidade. Aí joga para a galera lá e fala, então isso aqui é bom. Mas nos termos de que uma educação que de fato atenda às nossas demandas. E nesse caso, as demandas, quando eu falo nossas, eu estou falando da população em geral, da grande maioria da população, ou seja, dos trabalhadores em geral. Sim.
né? Então, assim, você tem essa possibilidade, através da educação, de você conseguir acessar outras, alguns estágios da sua vida profissional um pouco mais seguros, mas não te garante, de fato, a estabilidade, como muitas vezes, muitas vezes a gente acaba pensando, né? Tem a questão individual, mas eu percebo a educação, no seu papel transformador, sobretudo a depender da grande finalidade dela. Se você, por exemplo, estabelece uma educação que consegue apresentar para a sociedade de modo geral a forma como a sociedade de fato ela está funcionando, como ela funciona, como é o seu dinamismo, e as pessoas passam, no caso os estudantes, passam a compreender esse dinamismo e a atuar no sentido de resistir àquilo que vá causar a elas, né, danos, né, efeitos deletérios, e também ajudar num processo de articulação política, porque a gente consegue, através da articulação política, transformar essa realidade, aí a educação ela é transformadora. Mas aí a gente precisa deixar muito claro que a educação, por si só, ela não vai conseguir mudar a sociedade. Ela não consegue, né? A educação ela tem um papel, eu consigo perceber assim, um papel da educação, sobretudo o papel mesmo de fazer com que as pessoas compreendam, enxerguem elementos da realidade que sem essa educação elas jamais conseguiriam enxergar. Mas não basta você enxergar, por isso que a educação sozinha ela não vai fazer nenhum tipo de transformação. Não basta você enxergar, você precisa também fazer com que, a partir dessa sua percepção, dessa sua captura da realidade de forma mais aprofundada, rigorosa, você possa promover transformações. Então depende de um elemento mais prático, e esse elemento mais prático a gente precisa de fato trabalhar. E aí, quando eu falo de trabalhar, aí eu volto àquela conversa de bastidor que nós estávamos fazendo aqui, influenciado, meu pensamento muito influenciado por aquilo que Gramsci deixou de ensinamento para a gente, que é a formação, de fato, que ele chamou, né, de organizações, de aparelhos privados de hegemonia, que são organizações que surgem da própria sociedade. Entende? Então, se a gente consegue, primeiro, através da educação, apresentar para a sociedade de modo geral o funcionamento dessa sociabilidade, e apresentar as causas das suas doenças e por aí vai, né, das doenças dessa sociabilidade, e essas pessoas começam a se organizar politicamente com esse olhar mais crítico, mais aprofundado, aí sim, aí eu digo a vocês que a gente tem um grande potencial transformador da nossa sociedade. Então vai depender muito também da atuação política, né, que parte da sociedade civil. Sim. E a gente vê também que essa participação política, da maneira como a gente precisa que ela atuasse hoje para gerar de verdade uma mudança no cenário atual, ela é quase utópica, né? Ela não vai acontecer da maneira que a gente precisa que ela aconteça. Não é nem que a gente queira, não é que a gente precisaria que ela acontecesse para que gerasse essa mudança no futuro. Porque se você pegar... tem um filósofo, não sei se você conhece, Louis Althusser, francês, sim, que ele coloca sobre os aparelhos ideológicos do Estado. Então, o Estado... Um deles é a escola. Um deles é a escola, a família, a cultura, a própria religião também, né? Para que você... Ela implante naquele local ideias para que você se molde da maneira da sociedade, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba se limitando a isso. Por exemplo, escola. O que é educação hoje? Educação hoje, para muitos, é só o que a escola te passa, né? Você vai ali até o 3º ano, se forma, vai fazer uma faculdade, acabou, né? Você tem aquela educação. Só que o sistema educacional hoje, principalmente o público, ela é formada para te deixar pobre pro resto da vida. Você não sai de lá sabendo gerir sua vida financeira, sem educação financeira nenhuma. Você não sai de lá sabendo o que é pagar imposto, o que é fazer um imposto de renda, declaração de imposto de renda. Então, assim, são coisas primordiais para a vida em sociedade, para a sua vida adulta e para o seu desenvolvimento pessoal, que a escola não vai te dar. E muita gente, às vezes, se exime disso, né? Deixa esse espaço para que outros ocupem e acaba controlando ela de certa forma, né? Ou às vezes pode até oferecer, Sidney, essas informações. E, inclusive, é um dos direcionamentos da escola atual. A Base Nacional Comum Curricular vem nessa perspectiva de apresentar essas formações que a gente chama de formações pragmáticas, né? O que seria isso? É formar o sujeito, no caso, o trabalhador, numa perspectiva da prática, né? Ou seja,
é sempre aquela discussão, né? Para que tanta teoria no campo da geografia, da matemática, se você não consegue estabelecer uma relação no cotidiano, prático, ou seja, que vai me dar a condição de trabalhar com aquilo, entende? Mas isso também é uma mistificação extremamente perigosa, porque ajuda a reproduzir a sociabilidade extremamente desigual que nós temos. Por exemplo, a ideia de empreendedorismo. Você acha que... Por que ela surge? E aqui no livro eu vou discutir sobre isso. Num primeiro capítulo eu mostro a questão do capitalismo contemporâneo. O que é o capitalismo contemporâneo? É esse capitalismo atual que surge, a sua configuração, sua estrutura, sua espinha dorsal, ela vai ser constituída e consolidada a partir da grande crise econômica do final da década de 60. E aí um dos remédios que se estabelece para poder tentar contornar a crise no capitalismo, o que significa? É queda da taxa de lucro. Então, quando você começa a perceber diminuição diminuição da taxa de lucro, você está em um período de crise. E para reconquistar as taxas anteriores à crise, o que os capitais vão fazer? Eles vão estabelecer uma série de estratégias e táticas. Uma delas é reconfigurar o próprio Estado, né? E o que se estabeleceu no final dos anos 60, aí, que se consolidou nos anos 90 no nosso país e segue até hoje vivo, com algumas atualizações, foi a estratégia de desenvolvimento neoliberal. Então, essa estratégia de desenvolvimento neoliberal, ela é uma resposta do capitalismo para tentar contornar a crise que foi criada pelas suas próprias contradições. Entende? As pessoas, elas estão me ouvindo aqui, eu tenho certeza que a maioria não vai entender isso aqui. E quando a gente fala sobre isso aqui, é isso que eu falo, o papel da escola. Quando a escola consegue fazer, lógico que a gente não vai conseguir fazer uma explicação aqui de forma detalhada de uma sociedade tão complexa em uma conversa, um bate-papo aqui. E mesmo porque eu ia trazer muito mais confusão para o nosso público do que esclarecimentos, né? Então, assim, mas o que eu queria que o público enxergasse? Essa estratégia, Max e Sidney, ela vai refletir diretamente na vida nossa, né? Nós como trabalhadores. Entre outras coisas, por quê? Preste atenção. Para que o capital ele retome as suas taxas de lucro, é preciso explorar ainda mais a força de trabalho. Para você explorar ainda mais, você precisa controlar salários. Você não pode deixar salários do trabalhador melhorar. Primeiro ponto. Você não pode, por exemplo, deixar de fazer uma pressão no Estado para que o Estado possa privatizar suas empresas, porque uma das expressões da crise é uma coisa que a gente chama de superacumulação do capital. E quando você cria um volume tão grande de capital formado a partir, né, desse processo, o capital é o quê? É valor em movimento, né, que procura crescer cada vez mais. Você tem 100, você quer no final ter 120, para depois 140. Então, capital só é capital em movimento. Se você acumula um capital numa proporção tão grande, você precisa buscar novas áreas de investimento. E o que você orienta o Estado a fazer? Privatizar. Privatiza a educação, privatiza a saúde, privatiza, né, o sistema de saneamento. Né? Saneamento econômico justamente. Também. Você privatiza tudo. Justamente. Você privatiza tudo que você puder privatizar para você poder fazer com que o capital superacumulado encontre novas áreas de valorização. É assim que funciona. Então, veja. Lucro aumente nessa. Justamente. Nesse processo. Essa, né? Veja as relações que são estabelecidas. E outra, que são várias, mas eu vou colocar outra aqui que eu destaco no livro, é justamente a recomendação para um processo permanente de subfinanciamento de políticas públicas, sobretudo políticas sociais. Então, você vai ter uma orientação de sempre manter uma educação subfinanciada, uma saúde subfinanciada, uma assistência social subfinanciada. Todas as áreas sociais subfinanciadas. Por quê, Sidney? Porque esse capitalismo contemporâneo é o capitalismo que é dominado, ou seja, quem exerce a hegemonia de fato é uma fração da burguesia, sobretudo, mas eu vou dizer isso aqui de forma muito precária, porque, de fato, de forma mais rigorosa seria a gente chamar de capital fictício, que começa a ganhar mais espaço no contexto contemporâneo. O que é o capital fictício? É aquele capital que busca direitos de apropriação, ou seja, sem precisar passar pelo processo de geração de valor. Como assim? Você tem aquilo que você acabou de dizer aqui, né? Saber investir, comprar títulos. Você não precisa passar pelo processo de geração de valor, explorar trabalhadores e tal, porque alguém está fazendo isso por você e você está conseguindo direito de apropriação de parte desse lucro que está sendo gerado por outra pessoa. Entende?
Mas a grande questão é que quando você tem um volume tão grande de direito de apropriação e você não gera concretamente esse valor, você cria uma discrepância tão gigantesca que você acaba, inclusive, promovendo crise. Foi inclusive, isso que aconteceu, por exemplo, em 2007, 2008. É o que se chama de bolha, né? Justamente, a bolha. A bolha. A bolha. Você cria uma quantidade tão grande, aqui, ó. Por exemplo, eu vou dizer, Max tem sei lá, uma empresa qualquer de produção de sapato, por exemplo. E aí eu quero apostar na empresa de Max. Né? Eu vou ter direito, ele vai me passar um papel, ele vai assinar um papel, tem um X valor, certo? Esse valor ainda não está produzido, porque ele nem sequer... Então, o Danilo estava falando sobre... Pode voltar para cá para a transmissão agora, que agora... Opa! O Danilo estava falando sobre a questão, né, do capitalismo contemporâneo e a bolha, né, que a gente falou aí sobre essa questão da... E como ela trata, né, o chão de fábrica, como ela trata o proletariado. Isso. Então, as consequências aí para o trabalhador de modo geral, e a gente precisa buscar essas consequências para a gente entender o porquê de uma formação que caminha nesse sentido que você acabou de direcionar, né, que é o sentido da formação para o empreendedorismo, você ensinar o estudante a ter uma capacidade de gerir suas finanças, né? E gerar valor gerar também, né? valor e essa coisa toda. Como se, de fato, os problemas da nossa sociedade fossem esses. Sim. E não são. Entende? Então, assim, por isso que eu disse que é perigoso, né? Então, assim, esse capitalismo que eu vinha tentando caracterizar, que é o capitalismo contemporâneo, que surge ali no final dos anos 60, né, do século passado, ele consegue dar alguns voos de galinha, sabe? Ele consegue crescer um pouco e aí depois, mas não consegue se estabilizar nesse ritmo de crescimento que vinha antes, né? Até ali naquele chamado estado de bem-estar social, período pós-crise de 29, né? E assim por diante, sobretudo nos países de capitalismo central, né? Sobretudo alguns países da Europa, Estados Unidos. A gente não teve estado de bem-estar aqui, eu vou deixar muito claro, não tivemos estado de bem-estar social no nosso país. Ponto. Nesses certo? 500 anos aí, até o momento, não passamos por essa fase, né? Não tivemos essa fase, não. Então, eu falei de alguns efeitos. Um outro efeito, uma outra resposta que está dentro dessa perspectiva neoliberal é justamente o ajuste fiscal, que as pessoas ouvem falar o tempo todo, né, pelos jornais, os telejornais aí, apresentam isso, a necessidade de ajuste fiscal, o governo corta não sei quantos bilhões para a educação, o governo corta não sei quantos bilhões para a saúde, por aí vai. Aí você precisa entender, as pessoas que estão me escutando, é isso. Há uma orientação por parte justamente desses grandes capitais, esses grandes capitalistas, de fazer com que esse fundo público, ou seja, que é parte do valor gerado pelos trabalhadores, é capturado pelo sistema tributário, forma um fundo público, não só o sistema tributário, mas sobretudo, né? Mas as empresas públicas, através do lucro, também vai formar o fundo público e é um bolo só. Então, esse bolo vai ser disputado. Essa disputa vai vencer, óbvio, quem tem um arsenal maior. E quem tem um arsenal maior justamente são os grandes capitalistas. Eu não estou falando de João, que tem ali uma fábricazinha ali de roupa, né? Não estou falando dessas pessoas. Estou falando do grande capitalista que a gente já descreveu. De organizações, né? Justamente, grandes organizações que vão disputar esse fundo público. E nessa disputa, qual a orientação, Sidney? A orientação é sempre essa. Você manter o chamado superávit primário, você gastar menos do que você arrecada. Então, para você gastar menos do que você arrecada, você tem que sempre diminuir onde você deve diminuir para os grandes capitalistas, que é onde? Saúde, educação, como eu já falei, assistência social e tal. Por isso que eles ficam o tempo todo batendo nessa tecla de que o Estado é grande demais. É grande demais para as políticas sociais, mas para as políticas, né, no caso, as críticas são assim. Mas aí a orientação é essa, um Estado mínimo para as políticas sociais, mas máximo para o capital. Deixa eu só dar um exemplo para que as pessoas possam ter mais clareza. Para vocês terem ideia, pandemia nós tivemos, né, decretado numa sexta-feira, certo? Foi numa sexta-feira que se decretou pandemia oficialmente no nosso país. Houve uma discussão rápida entre o Poder Executivo e o Legislativo e, numa segunda-feira, se aprovou 1,2 trilhões de reais para o setor financeiro. 1,2 trilhões. 3 dias.
Aí eu pergunto para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Quanto tempo se levou para discutir R$ 200 para a classe trabalhadora? Sim. Que depois se tornaram 600. R$ 600. E quantas pessoas que estão, inclusive, nos assistindo, que às vezes faz parte até da nossa, né, da nossa classe, que são pessoas como a gente, Sim. que passam pelas mesmas dificuldades, ou passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos, que vão defender justamente pela ingenuidade esse tipo de política, né? De reproduzir essas informações de que, de fato, a gente precisa formar pessoas para o empreendedorismo, para se tornarem pessoas... Por que o empreendedorismo? Porque o trabalho ele é um trabalho cada vez mais escasso e cada vez mais precário. E é preciso ser cada vez mais precário, porque quanto mais precário, menos formalização, menos regulamentação, ou seja, menos proteção do trabalhador, o capital vai pagar menos para esse trabalhador e o que paga-se menos gera-se mais lucro, né? Justamente. Porque Então, o que você ia essa é a gastar perspectiva. o que você ia gastar com o trabalhador, por exemplo, igual você está falando, essa pandemia ela trouxe uma crescente na questão do empreendedorismo, que foi Da orientação porrada pra- de MEI, uma porrada de MEI. Agora todo mundo é MEI, né? E o MEI, o que eu percebi? Ele facilita muito a vida de quem está contratando. Porque você estabelece uma relação de trabalho de empresa com empresa, só que para esse MEI, ele não vai ter garantia nenhuma de que os direitos dele vão ser resguardados, né? Justamente. Ele se exime desses direitos no momento que ele se torna um empreendedor, né? Então ele se torna uma mão de obra muito mais barata, porque hoje um CLT é o que 1.422, mas ele vai custar mais de R$ 3.000 para aquela empresa, se você for somar todos os encargos trabalhistas, todos os impostos, não é isso? Então, se acaba tornando a mão de obra muito mais barata, né? E muito mais explorada também, né? Justamente. É a orientação que a gente chama de desregulamentação. Orienta-se a desregulamentar o trabalho. Ou seja, fazer com que esses trabalhadores que antes eram, de modo geral, protegidos por uma legislação, então se o cara adoeceu, ele não pôde trabalhar, por exemplo, depois do 15º mês, ele está ali resguardado, recebendo até ele se recuperar para poder voltar ao trabalho. Se ele trabalha, né, por exemplo, tem o direito a férias remuneradas, né, a 13º e por aí vai. Então, esses trabalhadores, a perspectiva, aí vem a questão da terceirização, a lei da terceirização. Veja que não acontece uma coisa solta. Não é aleatório. Não, a BNCC ela é um dos elementos, mas você teve reforma do trabalhista, né? Você teve reforma da Previdência, você teve a terceirização, sabe? Ampliando de forma significativa o número de pessoas, né, de trabalhadores agora que podem, de fato, se colocarem na condição de trabalhadores terceirizados que se apresentam nessas condições precárias que você acabou de falar. Entendeu? Então, tudo isso é para, de fato, você ter condição de você tirar ainda mais da classe trabalhadora e tentar recuperar as antigas taxas de lucro anteriores à crise. A pandemia, criadas essas contradições pelo próprio capital. E aí dizer aqui, né, também, que a pandemia não foi causa, nunca foi causa de crise, tá? Ela é uma manifestação de uma terceira fase de uma mesma crise. Então, essa crise ela se inicia, sobretudo, em 2007, 2008, a partir dessa discrepância entre direito de apropriação e produção de valor, primeiro. Então, há esse primeiro estágio. Depois, no segundo estágio, há uma crise gigantesca da dívida pública, sobretudo em países da Europa. Por exemplo, a gente vai perceber Portugal, Grécia. Quebrados. Sim. Mas por quê? Porque o Estado estrito, né, os governos, eles vão fazer o quê? Eles vão procurar tentar salvar o grande capital. E, para isso, eles vão fazer criar uma dívida pública gigantesca, né? Investindo. E aí eu dei o exemplo aqui no nosso país, durante a pandemia, que é a terceira fase da nossa crise, dessa mesma crise, de você, em 3 dias, você aprovar um pacote de 1,2 trilhão. E aí eu digo a vocês, durante a pandemia, você viu uma série de pessoas morrendo, pessoas que não tinham acesso nem sequer, muitas pessoas, aí no caso, sobretudo aquelas pessoas mais pobres, porque a pandemia, embora tenha atingido a todos, mas não atingiu de forma igual. Não. É um ledo engano achar que aconteceu isso, não aconteceu. Então, você vai perceber essas pessoas sendo atingidas de maneira direta, absurdamente, né, de forma precária, e sem o devido amparo, né? Sem um devido amparo ali
do Estado. Enquanto essas pessoas morriam e sem as condições mínimas de dignidade, o que aconteceu com os bancos? Eu pergunto a vocês. Tiveram lucros extraordinários, ano após ano, dentro da pandemia. Banco do Brasil, né? Bradesco, sempre batendo recorde de lucro histórico. E continua tendo. E continuam tendo. É. E aí outros efeitos, né? Tem a questão da autonomia do Banco Central, que está aí, né, elevando a taxa de juros, que vai beneficiar sobretudo esse grande capital. Tem uma série de consequências que a gente não consegue abordar aqui em uma conversa. Uma rápida conversa, né? Dentro desse contexto pandêmico aí que você citou durante essa última fala, a nossa próxima pergunta, eu acho que ela pode ser inserida, trazendo novamente a questão do livro, que assim, você aborda inovações para a área educacional no livro que são inovadoras, né, nesse caso. O que você destaca como essencial para a evolução da educação no Brasil, principalmente em relação aos próximos anos? Porque a discussão que se faz em relação a essa questão da pandemia em si é que a educação foi quem mais sofreu em relação a déficit, né? Se a gente puder observar, os alunos eles tiveram que ter essas aulas online, depois tiveram algumas outras formas para que buscasse recuperar esse alunado que teve essa dificuldade ao longo desse período, trazendo para essa abordagem do livro o que se esperar do futuro em relação a essa questão da educação. Esses impactos, né? Que a pandemia nos trouxe. Então, os impactos a gente já sente em sala de aula na condição Sim. de professores, né? Marcos é professor, ele está em sala de aula, ele sabe muito bem disso. Que a gente tem trabalhado com o público cada vez com uma dificuldade ainda maior, justamente por conta desse período que nós passamos, né? De pandemia. E aí, como eu falei, ela não atinge de forma igual a todos, né? Portanto, ela é desigual. A gente trabalha com um público que é a maior parte da população, que representa justamente a classe trabalhadora. São as pessoas que são relegadas mesmo. Estão na escola pública, estão passando situações que só eles mesmos sabem de fato o que estão passando dentro de suas casas e com todo o processo de desigualdade, vai procurar... Aí você vem também e pega essa crescente aí dos problemas psicológicos que foram acentuados na pandemia, que afetaram essa geração de maneira muito mais contundente, né? Para nós que estamos em sala crise de aula, de ansiedade, muita gente, né, com esse tipo de problema por conta desse período, né? Justamente. Agora, assim, a perspectiva que eu tenho, Max, assim, dentro das condições que a gente tem, que a gente pode falar assim, principalmente para as pessoas que não compreendem aquilo que... Primeiro, que não compreendem a própria dinâmica de funcionamento dessa nossa sociabilidade e que acabam por não compreender, absorvendo, como você colocou, como se fossem esponjas, tudo aquilo que vem de bobagens, uma série de bobagens, de influencers que têm milhões e milhões de seguidores, mas que dizem bobagens, muitas delas com intencionalidade bem definida. Sim. As pessoas que estão ali vão absorvendo aquilo ali e reproduzindo. Então, muita coisa do que a gente vai dizer aqui vai ser descartada por conta disso. Mas a primeira coisa, o que eu sempre digo é isso. A gente precisa compreender a sociedade em que a gente vive. Se a gente não conseguir compreender a sociedade que a gente vive, a gente não consegue transformar absolutamente nada. Não consegue. A gente consegue apenas, olhe lá, conquistar algumas lutas que o próprio Gramsci vai chamar de corporativas, né? Lutas que são pontuais e que às vezes a gente conquista, depois há um retrocesso, né? Dependendo do contexto. Né? Não tem um efeito estrutural, entendeu? São conquistas pontuais. Por exemplo, você lutar por uma melhoria na sua remuneração como trabalhador. É uma conquista pontual que depois você pode, e é o que geralmente acontece, você ganha hoje, daqui a alguns anos, né, a depender da configuração. Muda, já está defasado. Essas são conquistas pontuais. Essas lutas. Então, assim, primeiro precisa compreender. E a educação ela tem um papel fundamental. E aí eu chamo a atenção para os meus colegas, para todos nós, professores, que temos um papel fundamental. A gente, primeiro, para a gente poder fazer os nossos estudantes compreenderem essa realidade, a gente precisa primeiro compreender. E a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem, dentro dessa nossa profissão, essa compreensão que a gente deveria ter de maneira mais generalizada. Um dos fatores desse problema é a própria fragmentação da formação. Né?
Então, você tem as diferentes áreas que não vão, por exemplo, dialogar com um aprofundamento sobre a questão econômica, Sim. né? A política e tal, e aí acaba não estudando, não dando conta dessas questões e se distanciam. Então, primeiro, formação dos professores nessa perspectiva de compreensão mesmo da sociabilidade, para que a gente possa, com essa formação, fazer com que os nossos estudantes também alcancem, através desse papel mediador do professor e da escola, também essa compreensão, né, dessa sociabilidade a partir de uma concepção científica e não senso comum, Sim. que é o que se distribui aí nessa esponja que reabsorve tudo. Entendeu? Então, essa é eu acho que é o principal papel. Agora, igual eu falei, como não havendo uma transformação mais radical e estrutural da nossa sociedade, o que a gente precisa fazer, pelo menos? A gente precisa, pelo menos, compreender, por exemplo, como essa estratégia de desenvolvimento econômico se estabelece, como funciona, por exemplo, o nosso sistema tributário, lutar por um sistema tributário de fato diferente, que possa taxar mais aqueles que recebem mais e, sobretudo, lutar por um financiamento adequado da nossa educação. Porque sem financiamento a gente não consegue fazer nada. Entende? Era sobre isso que eu ia citar agora, assim, maiores investimentos, né? Por exemplo, hoje a gente tem observado essa questão do governo do estado construindo essas escolas de 2,8 bilhões em investimento. Modelo com padrão altíssimo de qualidade. Se esses investimentos, por exemplo, na formação dos professores, na qualidade de ensino de maneira direta, pode diminuir esse déficit que nós tivemos durante a pandemia? Ou ela vai se manter durante longos anos, como alguns citam? Sendo replicada, né? Se não houver ação articulada, a gente não vai conseguir sanar esse porque déficit. vem desde a base, né? Porque assim, o que para nós que estamos em sala de aula, principalmente nas reuniões de AC, de conselho, de classe, a gente observa que a cada ano, né, e isso se ampliou durante ou após o período pandêmico, essa defasagem que vem desde a base, né? Alunos que chegam ali no ensino médio, passa por ele, chega na faculdade com dificuldades básicas, né, que a gente observa ali durante o ensino médio, mas dificuldades básicas mesmo, assim. E aí é essa a preocupação. Será que com esses investimentos que nós estamos observando na construção dessas escolas, se for investido mais na formação dos professores em relação a essa questão salarial também, melhorando essa qualidade de condição salarial para os professores, esse déficit ele pode diminuir em relação a... Sim, aí sim. Se você tiver uma ação articulada, e aí a gente precisa ampliar, inclusive, os nossos horizontes. A gente precisa entender, por exemplo, que o estudante ele é um sujeito, um ser humano, que passa por uma série de dificuldades, Sim. não somente dentro da escola. Então, a gente precisa olhar o estudante, né, dentro da casa dele. Quem é esse estudante dentro da casa dele? Está passando por uma fase de formação de vida. Justamente. Está se tornando aquele ser social, se tornando um cidadão. E aí é uma carga gigantesca que só vai somando, né? Claro. Então, são políticas que devem ser articuladas, políticas de saúde. Eu preciso tratar esse estudante não só como um estudante que está ali, né, pensando só na escola. Ou seja, olhar a escola pela escola. Não posso. Para eu poder, de fato, promover alguma transformação, precisa ser uma ação, de fato, articulada. E aí, nesse caso, pensando de maneira mais simples, a gente vai pode estabelecer e deve estabelecer uma articulação, por exemplo, entre os diferentes ministérios, entre as diferentes secretarias, no caso dos entes subnacionais, tendo como base um financiamento adequado dessas outras políticas, não só da área de educação. Entendeu? Uma saúde melhor, de melhor qualidade, uma política que possa gerar uma renda de fato, que dê segurança ao trabalhador e que não faça com que eles dependam o tempo todo de fazer com que aquelas crianças que estão ali em fase de formação tenham necessidade de trabalhar o mais rápido possível para conseguir sobreviver, minimamente, entende?
Então, a gente precisa das condições necessárias para que esse estudante que está agora numa escola com infraestrutura linda, ele possa, de fato, usufruir daquela estrutura, que senão não vai adiantar muita coisa. Tornar aquela estrutura uma estrutura produtiva, né? Com certeza. E outra coisa, Sidney, e aí eu falo, a gente está olhando, né, tá investimento na área de infraestrutura física, melhoria dos prédios é importante, mas a gente não pode pensar que isso só, por si só não vai fazer diferença. Sim. A gente precisaria, inclusive, olhar, a gente já tem modelos aqui, os modelos dos institutos federais de educação, que você tem uma remuneração mais adequada para os professores, que dão, de certa forma, não estou dizendo que já é o ideal, mas... É um passo nessa direção, né? Isso. É um parâmetro que a gente tem, né? Então, você tem condição, no caso o professor, de trabalhar numa carga horária menos extensa e, com isso, oferecer um trabalho com uma qualidade muito maior. Tanto é que se atraem profissionais que têm uma formação muito mais aprofundada, né? Os doutores, em geral, estão a 80% dos institutos federais. 80% são doutores, né? Os docentes dessas instituições. Então, você tem uma qualificação, você tem uma infraestrutura, você tem uma remuneração que permite você trabalhar de forma exclusiva, né? Dedicação exclusiva nesses ambientes e, consequentemente, você vai oferecer educação também de qualidade. Então, é uma série de ações, né, que, se você for pensar de forma isolada, não vai resolver, mas de articulação. E aí você tira também o professor daquela condição de subsistência que ele trabalha, né? Trabalha numa condição de subsistência onde ele precisa ter uma carga horária extensa para poder dar conta de seus compromissos financeiros todo mês. Sem dúvida. Mas criando um ambiente como esse, além de você dar uma condição melhor de existência, né, uma qualidade de vida ali para o profissional, você também permite com que ele trabalhe melhor aquele ambiente, né? Trabalhe melhor com aqueles alunos que ali estão, né? Dá mais condição para aqueles alunos e para o professor também, né? Então, é igual você falou, uma ação isolada, ela não vai ter resultado, mas uma ação coordenada, onde você olha dessa maneira, né? Olha para o todo, isso, olha para o geral, articula e cria esse ambiente, né? Que pode proporcionar uma melhor condição de vida, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Justamente. Porque uma estrutura como essa que o governo do estado, por exemplo, tem permitido que as cidades tenham aqui, até cidades menores, como Iobim, que é um interior, né, um distrito, está construindo essa da mesma maneira que a nossa daqui, né? Então, você cria ali pro aluno um ambiente onde ele possa crescer. Isso. E aí você tem um crescimento, porque ali você vai ter uma biblioteca, né? Ele vai ter acesso àqueles livros, você cria um mecanismo para que incentive a leitura, você vai ter aparelhos de esporte, né? Uma quadra, um campo, uma pista de atletismo, algumas escolas têm arena de luta, outras escolas têm pista de natação, né? Então você cria um ambiente ali onde o aluno ele tem as ferramentas para melhorar, né? Claro, já ajuda, já é um elemento de promoção de uma qualidade, de uma educação de qualidade. É isso. E de novo, né? Essa qualidade pensando nas demandas daqueles que vão de fato usufruir, né? Isso Danilo, vamos lá para a próxima. No seu livro você também fala sobre os desafios que a educação enfrenta, que a gente está comentando aqui agora, né? Os principais obstáculos, você já citou alguns, mas tentando resumir aí, quais são os obstáculos que você vê que impede que essas ações transformadoras elas aconteçam, né, no âmbito da educação? Eu destaco como principal obstáculo essa política de subfinanciamento. E aí é importante a gente destacar por quê? Porque uma série de outras pessoas vão dizer assim, não, mas tem investimento demais, tem crescido os investimentos. Mas eu mostro no meu livro, né, através de vários dados coletados, né, inclusive foi um dos critérios que foram levados em consideração para que tivesse o destaque que teve, foi o volume de material pesquisado. Eu mostro que, proporcionalmente falando, você tem, pelo contrário, direcionado cada vez mais um volume de recursos para o grande capital através do setor financeiro, e deixado áreas sociais cada vez mais numa condição de precarização por conta de um subfinanciamento permanente. Se tornou uma política permanente no nosso país, por exemplo. Não é só no Brasil, né, que isso acontece. Claro que não. Não é exclusividade. Não é exclusividade do Brasil.
tá? Mas nós estamos falando especificamente da nossa realidade. Então, o principal desafio é esse. Veja que nas discussões que nós tivemos, por exemplo, para a aprovação do Plano Nacional de Educação, a maior disputa foi justamente por uma parcela um pouquinho maior desse fundo público, que hoje gira em torno de 6%, né, que se destina do Produto Interno Bruto brasileiro para a educação, cerca de 6%. E o que se queria, e ainda é insuficiente, são 10% que a gente ainda não alcançou. A gente trabalhar na margem, né, no limite. Justamente. Para tentar ter uma escola com infraestrutura física de qualidade, né, adequada. Vou colocar adequada, porque o termo qualidade é perigoso. É perigoso. Uma remuneração melhor dos professores, uma formação, né? Enfim, uma série de elementos que vão indicar se aquela educação ela de fato está atendendo às demandas. E voltado para a questão das oportunidades, em meio a todos esses desafios que a gente discutiu aqui ao longo do nosso papo, que oportunidades você enxerga para que a educação ela se fortaleça e realmente faça a diferença na vida dessas pessoas? Eu acho que a gente até já tocou nesse ponto. Primeiro, a gente precisa entender o papel da escola. E aí eu toquei nisso várias vezes, sim, mas eu não entrei em detalhes, vou tentar entrar em detalhes aqui agora. E se a gente compreender o papel da escola e, consequentemente, nosso papel como professores, como educadores, a gente já vai contribuir de alguma maneira, né? Dentro das nossas condições, dentro dos limites e das condições de possibilidades que nós temos, né? Todos esses obstáculos que a gente acabou de apresentar. Então, vamos lá. A gente tem, e aí eu vou falar a partir da psicologia, eu vou falar a partir de Vygotsky. Ele vai dizer o seguinte, que o conhecimento ele só se estabelece, nosso conhecimento, ele só se estabelece a partir de um processo interativo. Eu só me tornei Danilo porque estabeleci relações intersubjetivas com os meus familiares, com as pessoas que estavam ao meu redor, né, com os meus colegas de profissão e por aí vai. Você, Sidney, só se tornou humano por conta também desse processo intersubjetivo. Então, através da interação que se estabelece entre os diferentes sujeitos, a gente aprende e a gente desenvolve, né, nossos conhecimentos. Só que é o seguinte, essa forma de conhecer, ela vai variar entre um processo que é um processo que atinge níveis psicológicos mais complexos e outros níveis psicológicos menos complexos que estão muito mais ligados ao instinto. Então, você não precisa da escola para você aprender uma série de coisas. E aí, essa série de coisas que a gente não precisa da escola para poder aprender, a gente aprende com base justamente no comando que a necessidade faz com que a gente atua e aprende. A gente aprende, por exemplo, a mamar, a gente aprende, a tomar banho, né, sozinhos, e por aí uma série de coisas, né, no nosso dia a dia. Algumas coisas são por instinto, outras são por repetição, né? Você vê e reproduz aquilo. Pronto, mas você depende da escola para fazer isso? Não, né? Pois, então, o que acontece? Mas você vai depender da escola para que você possa alcançar níveis psicológicos mais complexos. E esses níveis psicológicos mais complexos, eles são configurados pela formação de conceitos. Essa formação de conceitos ela só pode ser produzida através de um processo mediador. E esse processo mediador quem faz justamente é a escola, através de quem, sobretudo, não é só, mas é sobretudo através do professor. É por isso que a gente tem que fazer com que caia por terra essa ideia de que é possível a gente, de fato, educar da forma como o ser humano demanda produção do conhecimento mais complexo através da mediação de equipamentos tecnológicos. Por mais que eles auxiliem, não vou descartar isso, são importantes. Ele auxiliar, não é o titular, né? De maneira nenhuma, não, de maneira nenhuma. Então, a gente depende desse processo intersubjetivo. E aí, para a gente poder responder a questão, aí o que acontece? Pensando nisso, sabendo desse nosso papel, o que a gente precisa fazer? Partir da realidade objetiva do estudante, que vai trazer um conhecimento do senso comum, que é esse conhecimento que ele desenvolve independentemente da escola, não precisa da escola para poder desenvolver, a gente vai problematizar logo em seguida, né? Identificar esse conhecimento do senso comum. Vamos problematizar. O que é problematizar? Você trazer novas questões para que eles possam pensar de maneira mais complexa sobre a própria realidade que eles percebem de maneira mais simplória, sim, que a gente chama de senso comum, ou de visão sincrética do estudante. Quando a gente faz isso, começa a problematizar, a gente precisa dar uns instrumentos, instrumentalizar. E esse processo de instrumentalização envolve
a apresentação de conceitos. Sobretudo conceitos o quê? Científicos, tratados de maneira mais complexa, para que a gente possa enxergar aquela mesma realidade que ele enxergava de maneira simplória, ingênua, agora não mais com aquela mesma visão sincrética, desorganizada, senso comum, mas agora com a visão mais aprofundada. Quando a gente consegue fazer isso, a gente promove aquilo que o Gramsci e que depois Demerval Saviani, que é um ícone, né, da educação brasileira, vai te chamar de catarse, ou seja, de uma grande transformação. Essa catarse é o quê? Seria a constituição de uma segunda natureza. Exemplo, a gente quando, sei lá, vai escovar os dentes, não é uma ação tão natural para a gente, não se tornou algo hábito, tão... né? Pronto, faz parte do nosso ser. É como se fosse uma extensão mesmo, né, de fato, da nossa vivência. Se você fosse ligar o piloto automático, você não Justamente. dependeria de nada para executar essa ação. É isso. Faz parte agora do seu próprio ser. É isso que... Quando é que a gente percebe a catarse, a grande transformação? Não é quando você fica o tempo todo numa verborragia, falando sobre coisas e tal. Não, é quando você percebe que, de fato, aquele cara que está falando, ele pratica aquilo que ele fala. Certo? E aí, quando você promove a catarse, Max, aí você permite que o estudante retorne à sua prática social, agora não mais com aquela visão simples, sincrética, desorganizada, mas com uma visão mais qualificada. E agora sim, ele vai conseguir enxergar, perceber coisas que ele não enxergava mais e que só foi possível enxergar através desse papel mediador. Por isso, aí eu percebo que a gente, para alcançar essa nossa função de mediador, de promoção de uma nova percepção da realidade, primeiro a gente precisa entender todo esse processo que eu acabei de explicar para vocês. Se a gente entende, eu acho que a gente já vai promover uma grande transformação nos nossos estudantes. Abrir o mundo do conhecimento para o estudante. Fazer, né, com com que o mundo do conhecimento ele se torne algo corriqueiro, comum, acessível, como escovar os dentes. E um ambiente também onde ele queira estar, né? Foi boa a sua síntese. Não é? E hoje o que eu vejo, não tô dentro da área da educação como vocês, mas vendo de fora, o que eu enxergo é que o aluno ele sente uma dificuldade, o estudante ele sente uma dificuldade. Chamar de aluno, que não é todo mundo que é estudante, né? Alguns só que tá lá mesmo para ir. E é essa dificuldade, essa vontade de ficar nesse mundo do conhecimento que eu acho que é a maior dificuldade hoje do professor criar nos alunos, né? Ter instrumentalização suficiente para criar um ambiente onde ele queira se manter, né? Justamente. Ainda mais hoje em dia, que a gente tem influência dessas telas, né? Que o aluno, desde criança, desde bebezinho, fica assim... se tornou ciborgue, né? E, rapaz, aí fica mais difícil ainda você conseguir aprender. Porque, olha, para você aprender, Sidney, você precisa ter uma coisa chamada paciência. Inclusive, os primeiros filósofos, né, que a gente vai conhecer, eles vão destacar justamente essa necessidade do ócio, para que o processo de produção do conhecimento, de fato, mais aprofundado, mais rigoroso, ele possa acontecer. Então, imagine na sociedade que a gente vive hoje, que tudo é efêmero, tudo é rápido demais. Tudo é instantâneo. Não, tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Muito tudo isso aí. Você manda um áudio de 2 minutos, o cara te pergunta se você é tá... um podcast. É um podcast. Certo? É assim. Você não tem mais paciência de assistir a um vídeo de 6 minutos, né? Precisa ser de 30 segundos e olhe lá. Entende? Então, uma aula de 50 minutos. Imagine uma aula de 50 minutos. Se torna para o aluno, é difícil jogar manter a um atenção. Clóvis de Barros Filhos aí falando por 1 hora. É difícil manter a atenção do aluno durante 50 minutos ali. É porque até é um Se não tivesse a inovação durante o desenvolvimento das aulas, e é uma coisa que o sistema tem cobrado muito em relação a essa questão, né, da diversificação no processo de aprendizagem, utilizar todas as ferramentas, as possibilidades. Às vezes a gente se depara com o que você acabou de dizer. A pouca formação, a gente conhece colegas que se deparam com essa dificuldade exatamente pelo fato de não ter essa formação. A formação ser muito básica. Eu me lembro que, eu acho que há 1 ou 2 anos, quando iniciou a ideia do processo da utilização desses sistemas tecnológicos para gerenciamento, principalmente de nota, e isso foi também amplificado depois da pandemia, a dificuldade que alguns colegas se depararam.
por conta dessa pouca formação, né? Essa dificuldade. E aí é o que a gente fala, para o aluno que está ali, 50 minutos, para a gente conseguir prender a atenção desse aluno é extremamente complicado. Isso. Eu vejo que essa falta de formação de alguns professores, Max, ela acaba passando para os alunos, porque assim, ó, se você tem um professor que ele tem pelo menos o básico de informação, informática, novas tecnologias, ele consegue trabalhar aquilo de uma maneira em que ele consiga envolver o assunto dele, aquele tema que ele esteja trabalhando, faça uma correlação, né? Faça uma correlação. E aí transmita a necessidade do aprendizado dessas novas tecnologias aos alunos. Por exemplo, você tem muito aluno hoje que sabe mexer e destrinchar tudo no celular. Mas se você entregar um computador na mão dele e falar assim, faz uma planilha no Excel para mim aí, tabela alguns dados aí, faça um PowerPoint. Não vai saber. Para mim, minha nova dificuldade... Tem até a nova... Eu acho que isso é um problema até pela necessidade que não tem tanta, né? Eu vejo que... Não utiliza, né? Não utiliza tanto mais. É porque, assim, minha nova dificuldade é o que eu estava falando com alguns alunos. Hoje a gente solicita uma pesquisa e uma apresentação de slide. Assim... Durante alguns anos, o PowerPoint ali, você levava um pendrive ou algum tipo de dispositivo para você colocar. Hoje tem um tal de um Canva, que eu vou te falar, eles pegam um modelo completamente pronto já, só que para ter acesso no computador só através da rede, só internet. Aí quando chega para essas apresentações que ali tem uma dificuldade tecnológica, tá faltando internet na sala, na máquina, ou eles não baixaram esse material. Aí pendrive, eu falei, rapaz, por que vocês não baixaram esse slide no pendrive e trouxeram? Falou, professor, mas ninguém usa mais pendrive, não. Eu falei, aí agora... E são instrumentos tecnológicos, né, que realmente eles estão para auxiliar. Só que a ideia de que o celular ele ocupou todas as funções, ela tá tão forte que realmente você começa a acreditar que ela realmente ocupou todas as funções. Enquanto não, você tem esse espaço ainda para que você utilize essas tecnologias e necessite dessas tecnologias. Precisa saber utilizar, é isso? É isso. É. Essa última fala de vocês aí, ela é uma fala perfeita, por quê? Porque a gente não pode achar que, por exemplo, o mal da educação é por falta de uso de tecnologia. A gente precisa saber como utilizar. E, inclusive, usar esses instrumentos como eles devem ser utilizados como recursos didáticos, que também possuem um papel mediador para facilitar o processo de transmissão do conhecimento, né? E que conhecimento é esse? A gente tem que se pautar, sobretudo, no conhecimento clássico, que tem se perdido cada vez mais em função dessas demandas do mercado, né? De ensinar o estudante, como eu já acabei de falar aqui, por exemplo, a fazer brigadeiro. E nós tivemos uma disciplina que virou motivo de chacota no estado de São Paulo, né? A disciplina que você tinha ali, a disciplina voltada, um itinerário formativo para formação, para orientação de como fazer brigadeiro para você poder vender, se tornar um empreendedor. Você entende quando eu faço a crítica sobre essa formação cada vez mais minimalista? Ainda bem que houve, embora não tenha avançado do jeito que a gente esperava, mas uma mudança dentro da Base Nacional Comum Curricular que deve ser implementada a partir de 2025, né? Porque a BNCC reduziu significativamente a carga horária de disciplinas tradicionais fundamentais para o desenvolvimento desse conhecimento clássico, que tem se perdido cada vez mais. E o conhecimento clássico, Sidney, ele é fundamental para aquela visão que eu falei para vocês, né, que se estabelece depois da catarse, né, depois da transformação. Sem esse conhecimento clássico, você vai passar a enxergar a realidade somente a partir do senso comum e de mistificações. Só o Ctrl-C, Ctrl-V, só replicando. Justamente. Veja aí a questão da inteligência artificial, por exemplo, que é importante, mas você precisa saber utilizar. Exato. Né? Porque senão você vai matar a capacidade criativa do ser humano. Exatamente. O ser humano vai deixar, inclusive, de ser ser humano, porque se a gente tem como uma das nossas características justamente a capacidade criativa, se a gente perde isso, o que a gente vai se tornar? O pensar, né? Justamente. E é algo que a gente até comentou com o padre Josué aqui na última conversa, que é uma tendência que tem se criado de deixar as memórias todas para as máquinas, né? Não vou gravar esse assunto não, porque a qualquer momento eu posso chegar aqui e ter acesso a ele. Só que tem aquela frase de Descartes, né? Fugiu aqui agora. A gente é o que pensa, né? Ou melhor,
Penso, logo existo. Travou um pouquinho aqui, mas é porque a frase estava bagunçada. Tava... Penso, logo existo, né? Então, se você deixa de pensar, se você deixa de ter esse senso crítico, né? De saber questionar as coisas, não é só de questionar, porque questionar qualquer um questiona, mas você tem instrumentalização suficiente para questionar aquilo ali de uma maneira eficiente, né? Justamente. Que traga um retorno, fundamento. traga um fundamento para você. Isso mesmo. Então, vamos agora para o final, né? Nosso bate-papo Durou mais do que durou. esperava. O papo tá bom, viu? O papo estava interessante O e pessoal já deve estar falando aí. se fosse deixar aqui, já continuar até amanhã. Mas para concluir, Danilo, quais são suas expectativas para a publicação deste livro, né? Foi o que a gente veio discutir aqui e gerou tanto embate em tantos temas diferentes. E qual o impacto que você espera que ele tenha na sociedade e no debate da educação, né, como um todo, no Brasil como, e na nossa região também, né? Como sua tese se tornou referência, eu, inclusive acompanhei sua entrevista na nossa rádio, né? Você foi lá falar sobre o prêmio que você foi indicado. Como é que, em relação ao livro, ele vai ser publicado, né? Como é que funciona essa questão? Então, o livro já foi publicado, ele foi publicado agora esse ano, né? Eu acho que tem 3 meses de publicação, se eu não me engano. É o resultado dessa tese, que foi uma tese premiada lá no Sul. Em Santa Catarina, ela foi eleita a melhor tese de 2023 na área de educação e foi considerada uma das melhores pesquisas do Brasil, né, inteiro. Então, para mim, é uma surpresa. Fiquei muito feliz com isso, porque assim, é o resultado. Aqui está expresso uma trajetória de muita dificuldade, luta, né? Aqui está expresso o final, principalmente o fim da tese, eu sempre falo isso, né? E falo de forma emocionada. Parte dela foi escrita dentro de clínicas, né, de hospitais, acompanhando o processo de tratamento da minha esposa, que né, infelizmente a gente foi pego de surpresa negativa nesse sentido, mas que serviu para nos aperfeiçoar enquanto seres humanos, né? Esse processo difícil pelo qual ela passou e que eu pude acompanhar de mãos dadas o tempo todo e continuar acompanhando como sempre foi. Então, assim, tem um sabor especial. E terminar durante a defesa com a indicação, a tese foi indicada pela banca, quando, né, toda tese tem que ser defendida, e durante a defesa, a tese, além de ter aprovado a pesquisa, eles indicaram. E é óbvio que outras pessoas fizeram também pesquisas tão boas, muito boas também, no âmbito da universidade, e passa por um processo de seleção entre essas todas que foram indicadas, e a minha foi considerada a melhor. Então, assim, foi algo que, de fato, me levou a uma emoção muito forte por conta do que, de fato, ela significou, a trajetória que ela expressa aqui. O que está inscrito aqui não é só teoria, só pela teoria, mas é algo que representa um pouco de lágrima, um pouco de suor, de sangue, inclusive. E, assim, é o resultado de um trabalho de 4 anos de pesquisa, né? Muito bem fundamentado, que o trabalho, como eu falei para vocês, às vezes faz parte de uma obrigação, mas quando você se apaixona por aquilo que de fato você está produzindo, e foi o que aconteceu comigo, no mestrado não foi assim, né? Nas especializações que eu fiz na própria graduação não foi assim. Não estou dizendo que não foi as pesquisas não foram significativas, foram e serviram de base, inclusive, para eu poder produzir essa. Mas essa tem uma identidade especial. Né? E talvez por isso ela tenha... Onde você se entregou de corpo e alma, isso, né? Eu acho que é por isso que ela tem uma qualidade diferente. E depois, ela tem 601 páginas. Bem pouquinha. E aí ela foi publicada pela editora Lutas Anticapital. Não tem interesse nenhum comercial. Nenhum. Então, eu não ganho um centavo por isso. Eu tive a oportunidade de, inclusive, receber propostas de outras editoras, né, com um percentual de direitos autorais e tal, mas eu queria uma editora que tivesse, de fato, um perfil mais específico, que publicassem livros com temáticas e conteúdos mais adequados àquela abordagem teórico-metodológica que eu apresento dentro desse livro aqui. E aí eu escolhi a editora Lutas Anticapital, que, inclusive, oferece o livro a um preço, assim, livro no Brasil é caro, mas oferece o preço a num valor que nenhuma outra editora também conseguiria, pelo menos não me apresentou, né, como proposta. Por exemplo, a Lutas Anticapital está vendendo esse livro hoje por R$60. E aí o grande objetivo simplesmente é o de divulgação dessa pesquisa. Sim. Que vai contribuir. Você pergunta, eu vou tentar responder aquilo
que é pergunta complementar sua, ela vai contribuir para que a gente possa compreender a dinâmica de definição de políticas educacionais no nosso país, entre outros aspectos que a gente viu aqui e discutiu ao longo da nossa live. E aí eu sugiro, né, que professores, gestores aqui do nosso município possam adquirir. Como eu falei, o valor R$ 60,00. Se você for ver, o livro tem 400 e... Tem mais? Deixa eu falar exatamente aqui, porque eu sou um cara extremamente esquecido, embora eu esteja com o livro praticamente na minha cabeceira todos os dias, né? Mas 462 páginas. Um livro de 462 páginas geralmente custa mais de R$ 100,00. E a Lutas Anticapital conseguiu colocar esse livro a um preço acessível, né, de R$ 60,00. Então, quem tiver interesse... Adquirir como faz. Aí depois eu vou mandar o link para você, se você puder colocar. A gente vai postar no nosso Instagram, viu? E também deixar aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube também o link direto para a sua pesquisa e para o livro também. Pronto, vai ser... Porque provavelmente a gente tem também ela divulgada na internet, né? Tem sim, ela está no banco de teses, né, da CAPES e também na própria biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina, que você consegue acesso online. Pronto. Aí tem os links. Então, assim, o livro eu tive que reduzir. A editora-chefe falou, Danilo, se você for publicar a sua tese do jeito que ela está, serão mais de 1.000 páginas. Porque o livro, né, é menor, então teria um volume gigantesco. E aí, por conta de custo e essas coisas todas, eu fiz uma redução. E aí está aqui um livro que eu acho que é muito importante. Tenho um orgulho desse trabalho. E está aí, né? Inclusive, eu vou terminar aqui fazendo uma sugestão que foi a mesma que eu fiz durante o tempo que eu tive de conversa com o Duca, que é apresentando a proposta para o próprio prefeito, a secretária de Educação, de adquirir alguns exemplares. Como eu falei, não recebo absolutamente nenhum centavo por isso aqui, é simplesmente divulgar uma pesquisa importante, mas que possa adquirir para poder colocar nas bibliotecas, né, do município e das próprias escolas, para que os professores possam ter acesso. Afinal de contas, não é um investimento elevado e é importante. Muito bom. Muito importante, né? É uma discussão extremamente importante. A gente viu o impacto que ela tem aqui em diversos setores da educação, da economia, né? E, no geral, da nossa vida cotidiana, né? Isso, com certeza. A maneira como tem impactado. Acho que é isso, né, pessoal? Hoje, infelizmente, nossa conversa termina por aqui, que podia continuar mais, né? Conversa boa, muito papo bom. Papo bom, passa rápido. Nosso tempo já está longo e a gente se encerra por aqui. Deixar as considerações finais para meu amigo Maxwell. Gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui conosco até esse momento, né? Lembrando aí para se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Seguir o Instagram aí que está no canto superior da tela, só apontar a câmera do celular que vai diretamente para o nosso Instagram. Se estiver assistindo no celular, joga na TV aí, aponta com outro. É isso. Pessoal, então a gente fica por aqui. Agradecer mais uma vez, né, a presença de Danilo. Foi uma conversa enriquecedora, muito esclarecedora, principalmente em relação ao livro, né? Procurar está adquirindo e aprendendo um pouco mais sobre o que a gente abordou aqui. É uma satisfação imensa tê-lo aqui. Há algum tempo havíamos feito o convite, queríamos ter esse papo porque tem um tempinho acho que a gente está chamando ele aqui. Sabia que a gente ia conseguir ter esse papo, conseguir aprender muito sobre os temas que o livro aborda. E mais uma vez, muito obrigado por sua presença aí, viu? Valeu, Max. Eu agradeço a você, a Sidney, né, por essa oportunidade de compartilhar, né, a pesquisa e também estar batendo um papo aqui. Eu também procurei extrapolar um pouquinho as discussões que a gente vinha trazendo especificamente do livro, para que a gente pudesse também alcançar, uma discussão um pouquinho mais ampla, né? Então, só agradecer a vocês, parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Muito, muito interessante, muito importante, que possa ser fortalecida. A influência de vocês, eu tenho certeza que vai ser uma influência muito positiva para a nossa sociedade aqui de Cândido Sales. A gente agradece muito e conta também com o seu apoio nessa caminhada aí, nesse processo de formação e de debate, de questionamento que a gente tá querendo propor com o Calango no ar e com o Café com Política, né? Que é um processo de informação. A gente sabe que não vamos atingir todo mundo, mas uma pessoa que a gente conseguir atingir com essas informações aqui, a gente já fica muito feliz. Pessoal, é isso então. Ficamos por aqui com o episódio 8 do Café com Política. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.